A ansiedade é uma sombra persistente que paira sobre muitos de nós. Essa sensação não é diferente para nós cristãos. A única diferença é que, no estudo bíblico de hoje procuraremos nas Sagradas Escrituras a resposta para a seguinte questão: a fé cristã pode transformar e vencer a ansiedade? Talvez estejamos prestes a desvendar os segredos que podem ser a resposta para muitos corações sedentos. Vamos lá, vamos começar. A ansiedade, muitas vezes, se infiltra silenciosamente em nossos corações, mas é na fé que descobrimos a ferramenta poderosa para vencê-la. A cada início de ano, somos confrontados por uma miríade de compromissos financeiros que, muitas vezes, elevam os níveis de ansiedade em nossas vidas. Desde o planejamento das férias até os pagamentos de IPVA, IPTU, material, matrícula e mensalidade escolares, é fácil se sentir submerso diante dessas responsabilidades financeiras. Quem nunca se viu envolto nesse turbilhão de obrigações? É crucial reconhecer, contudo, que mesmo diante dessas pressões, a vida cristã oferece uma paz interior que assegura que tudo se ajustará conforme a vontade de Deus. A verdade é que, ao cultivarmos uma conexão mais profunda com os princípios sagrados, nossa fé se torna a âncora que mantém nossa alma firme, mesmo nas tormentas mais intensas. Imagine uma vida onde a ansiedade não tem poder sobre você, onde a confiança em Deus é a fonte inabalável de sua paz interior. Este é o convite que a fé cristã nos faz. Não é apenas sobre enfrentar a ansiedade, é sobre transcender seus limites por meio de uma crença firme e inabalável no divino. Ao adotarmos essa perspectiva, descobrimos que a fé não apenas acalma nossos medos, mas os transforma em oportunidades para crescimento e fortalecimento espiritual. Que cada passo nesta jornada inspire você a abraçar a fé que transforma, guiando-o para além das preocupações e conduzindo-o a uma vida de confiança e serenidade. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, somos guiados por palavras inspiradas que ressoam com a verdade profunda da fé que transforma. O apóstolo Paulo, escrevendo de sua experiência pessoal, revela um princípio que transcende as eras. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras, impregnadas de sabedoria, são um lembrete poderoso de que a ansiedade não é inevitável, mas sim uma oportunidade para a manifestação da fé. A exortação para apresentar nossas preocupações a Deus em oração é um chamado à confiança inabalável, reconhecendo que Ele é o sustentáculo em meio às incertezas. A promessa subsequente é uma fonte de inspiração constante. A paz de Deus, que transcende qualquer lógica humana, servirá como guarda para nossos corações e mentes. É a fé ativa, expressa na entrega confiante diante do Pai, que desencadeia essa transformação profunda, convertendo a ansiedade em uma oportunidade para experimentar a paz divina que vai além de todo o entendimento. As palavras sábias de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 34, ressoam como um bálsamo para as inquietudes contemporâneas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa passagem bíblica faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus compartilha ensinamentos fundamentais sobre a vida, a fé e a conduta moral. Este versículo específico está inserido em uma seção em que Jesus aborda a preocupação excessiva com o futuro e a ansiedade. No contexto bíblico, Jesus estava instruindo seus seguidores sobre como viver uma vida centrada na confiança em Deus, ao invés de se perder na ansiedade pelo amanhã. Ele enfatiza a importância de viver cada dia com suas próprias preocupações, sem sobrecarregar o presente com as incertezas do futuro. Associando isso a tempos atuais, onde a ansiedade é uma presença constante na vida moderna, podemos extrair lições valiosas. A sociedade contemporânea é caracterizada por uma aceleração constante,
uma ênfase exagerada no futuro e uma preocupação incessante com o que está por vir. A mensagem de Jesus em Mateus 6,34 serve como um antídoto para a ansiedade contemporânea, convidando-nos a direcionar nossa atenção para o presente, enfrentando os desafios do dia a dia com confiança, em vez de permitir que a preocupação constante sobre o futuro nos sobrecarregue. A passagem de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ocorre no contexto de uma carta escrita por Pedro, um dos apóstolos de Jesus, destinada às comunidades cristãs dispersas. Pedro, ao escrever essa carta, buscava encorajar e fortalecer os cristãos que enfrentavam perseguições e desafios diversos. A orientação encontrada faz parte das exortações de Pedro sobre a humildade, a submissão a Deus e a resistência diante das adversidades. Neste versículo específico, ele incentiva os crentes a lançarem toda a sua ansiedade sobre Deus, pois ele cuidou deles naquela ocasião, assim como cuida de nós nos dias de hoje. Essa mensagem é profundamente relevante nos dias atuais, onde a pressão, incertezas e desafios diários podem facilmente levar à ansiedade. Ao lançarmos sobre Deus todas as nossas preocupações, reconhecemos nossa dependência dele e abrimos espaço para a paz que vem da confiança em seu cuidado constante. Uma outra passagem bíblica significante para entendermos a ansiedade e a vida cristã está no Salmo 55, versículo 22, atribuído ao rei Davi. Essa passagem ecoa uma sabedoria atemporal que ressoa nos corações ansiosos dos dias atuais. O verso nos exorta a lançar o nosso fardo sobre o Senhor, uma imagem poderosa que transcende a mera transferência de responsabilidades para Deus. Ao analisarmos essa passagem à luz da ansiedade contemporânea, somos confrontados com a verdade transformadora de que podemos confiar nossas preocupações mais pesadas ao Deus que sustenta o universo. A segunda parte do versículo, nunca permitirá que o justo seja abalado, é uma âncora de segurança em meio às tempestades da vida. Em um mundo onde a ansiedade muitas vezes abala a estabilidade emocional, essa promessa divina é um lembrete de que, ao confiarmos em Deus, nossa fundação permanece inabalável. Em última análise, Isaías 41, versículo 10, é uma passagem que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia, onde o contexto histórico é o exílio do povo de Israel, que estava enfrentando desafios significativos e sentindo-se desamparado diante das nações poderosas ao seu redor. Nesse cenário, Isaías, profeta de Deus, transmite mensagens de encorajamento, consolo e esperança para o povo de Israel. O versículo em questão diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel." O ensinamento central desse versículo é a promessa da presença constante e do auxílio de Deus em meio às adversidades. Essa passagem bíblica é uma expressão do cuidado de Deus, assegurando ao povo que, apesar das circunstâncias desafiadoras, eles não estavam sozinhos. Deus estava presente para fortalecê-los, ajudá-los e sustentá-los. Deus nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele nos dá a sua paz, que excede todo o entendimento, e guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Considerando que a gestão da ansiedade na vida de um cristão é intrinsecamente ligada à fé inabalável em Deus, permita-me compartilhar agora 5 notáveis exemplos de fé na Bíblia. Essas figuras proeminentes não apenas experimentaram a ansiedade, mas também depositaram confiantemente sua fé em Deus, superando assim as preocupações e obstáculos que se apresentaram em seus caminhos. Nesses relatos bíblicos, encontramos narrativas inspiradoras que ilustram a poderosa interseção entre a fé resiliente e a superação das adversidades. 1. Josué. Esta narrativa está ainda vívida em nossa lembrança, uma vez que abordamos a história de Josué no nosso último vídeo aqui no canal. Se você não teve a oportunidade de assistir, disponibilizei os links nos cards e na tela final para que você assista. Josué surge como um notável exemplo de fé e coragem nas páginas da Bíblia. Ele liderou o exército do Senhor e sucedeu a Moisés na condução de Israel. Originário da tribo de Efraim, Josué acompanhou de perto Moisés, tornando-se mais do que um simples auxiliar.
ele buscou ativamente a presença de Deus. O texto em Êxodo 33, versículo 11, destaca a busca incansável de Josué pela presença divina, enquanto Moisés dialogava face a face com Deus. Essa proximidade não apenas demonstra sua dedicação, mas também aprofunda sua compreensão pessoal de Deus. A fé de Josué e Calebe permitiu-lhes entrar na terra prometida, enquanto a geração anterior foi excluída. Essa fé intrépida é sublinhada em Hebreus 11, versículo 30, destacando como as muralhas de Jericó caíram pela fé, após 7 dias de cerco. A história de Josué ressoa como um testemunho inspirador de como a fé inabalável em Deus transcende as adversidades, capacitando os crentes a enfrentarem desafios com coragem, confiança e vitória. 2. Noé. Noé, conhecido por construir a grande arca, foi um homem notável de fé persistente. Diante da maldade e corrupção de sua sociedade, Deus revelou a Noé sobre o dilúvio iminente para destruir a raça humana. Em meio a essa decadência, a fé de Noé brilhou, garantindo-lhe salvação. Por meio da fé, Noé, divinamente instruído sobre eventos ainda invisíveis e temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça proveniente da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Refletir sobre como a fé funciona revela que ela acredita antes de ver algo concreto. Noé enfrentou a árdua e estranha tarefa de construir uma enorme embarcação para salvar sua família e representantes dos animais. É fácil imaginar o nível de ansiedade passou com toda essa questão. Mesmo enfrentando zombarias, ele permaneceu firme em sua fé, pregando a justiça de Deus, acreditando na verdade e aquietando o seu coração. 3. Gideão. Gideão, um homem de fé chamado por Deus para libertar Israel, era filho de Joás, da tribo de Manassés, e um dos juízes do povo. Apesar da difícil condição de Israel devido às afrontas dos midianitas, Gideão, inicialmente hesitante e ansioso, recebe a promessa divina de que vencerá como se fossem um só homem. Assim como descrito em Juízes, capítulo 6, versículos 15 e 16. Deus instrui Gideão a destruir os altares de Baal e a imagem da deusa Aserá, ordenando a construção de um altar ao Senhor. Mesmo com Deus ao seu lado, Gideão busca sinais para confirmar sua missão e diminuir a ansiedade. Deus responde, mas testa duramente sua fé, reduzindo seu exército de 32.000 para 300 homens. Essa passagem encontra-se em Juízes 6, versículos do 36 ao 40. Ao ouvir o relato do sonho e seu significado, Gideão adora a Deus e, com apenas 300 homens, sem espadas ou armas, enfrenta os midianitas. Usando trombetas e tochas em vasos, Deus instaura pavor e confusão entre os inimigos, que se atacam mutuamente. Essa narrativa ressalta a jornada de Gideão, inicialmente cético, mas que, com a prova da fidelidade de Deus, lidera uma vitória notável. Sua história inspira a confiança na presença divina, mesmo quando os desafios parecem esmagadores, associando-se à ansiedade superada pela fé. 4. Jó. O que dizer sobre Jó? Ele é um dos exemplos de fé que nos ajuda a confiar em Deus em todos os momentos. Jó enfrentou inúmeras provações e sofrimentos, mas manteve sua fé. Mesmo quando perdeu tudo, ele declarou: embora ele me mate, ainda assim eu confiarei nele. Jó capítulo 13, versículo 15. Jó, personagem bíblico, destacou-se pela fé inabalável em meio às adversidades. Enfrentou perdas e sofrimento, mas permaneceu fiel a Deus. Sua história ensina que a fé pode vencer a ansiedade, confiando no plano divino, mesmo em tempos difíceis. Jó confiou e, ao final, Deus restaurou sua vida, mostrando que a perseverança na fé supera qualquer angústia. Essa narrativa ressalta a importância de confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece perdido, sendo um exemplo de superação através da fé. 5. Abraão. E por último, mas não menos importante, temos Abraão, o pai da fé, um dos maiores exemplos de fé, perseverança, confiança e fidelidade a Deus. Abraão desempenhou um papel crucial na história bíblica como o pai do povo escolhido, de onde nasceria Jesus, o Salvador. Sua jornada é marcada por um notável exemplo de fé, que foi reconhecida e justificada por Deus.
Chamado por Deus, Abraão prontamente obedeceu, deixando sua terra, família e amigos, embarcando numa jornada rumo ao desconhecido, simplesmente porque o Senhor assim ordenou. Essa mudança radical revelou-se um desafio, especialmente para um homem idoso sem filhos, caminhando em direção a seus sonhos. A fé de Abraão permaneceu firme contra toda esperança e apesar das circunstâncias desfavoráveis. Mesmo em idade avançada, ele e Sara acreditaram na promessa divina, resultando no nascimento de Isaque, conforme profetizado. A posteridade de Abraão tornou-se tão vasta quanto as estrelas do céu e a areia da praia, uma demonstração do poder de Deus. Esses desafios e muitos outros vivenciados por Abraão destacam que a fé, quando confiante, obediente e inabalável, pode agradar a Deus. A Bíblia ressalta que sem fé é impossível agradar a Deus, pois requer crer em sua existência e confiar em sua recompensa para aqueles que o buscam. Portanto, seguindo o exemplo de Abraão, devemos adorar a Deus em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. A fé verdadeira vai além do que Deus faz em nossas vidas, sendo uma adoração constante ao Senhor, que é digno, mesmo quando as respostas são sim ou não. Nesta jornada de descoberta sobre a fé que transforma, percebemos que a fé cristã é um antídoto poderoso contra a ansiedade. Ao analisarmos as histórias de Abraão, Josué, Jó, Noé e Gideão, vemos que a fé não apenas enfrenta desafios, mas os supera com bravura. Da coragem de Abraão em partir rumo ao desconhecido à determinação de Gideão com um exército improvável, encontramos inspiração para nossa própria jornada. A fé é alicerçada na obediência, como testemunhamos na construção da arca por Noé, mostrando que a salvação surge quando confiamos em Deus. Ao modelarmos nossa fé na generosidade e coragem de Abraão, fortalecemos nossa própria jornada de fé. Deus se alegra com uma fé inabalável, mesmo nas adversidades, convidando-nos a adorar em meio às provações e momentos de ansiedade. Portanto, em sua vida diária, cultive essa fé que transcende preocupações e mergulhe na transformação que a fé cristã pode proporcionar. Na vida cristã, a ansiedade muitas vezes tenta obscurecer a visão da fé, mas lembre-se, Deus é maior do que qualquer preocupação. A fé cristã não promete uma vida isenta de desafios, mas oferece a promessa de que não estamos sozinhos em meio às tribulações. Ao confiar em Deus, cultivamos uma paz que ultrapassa entendimento. A ansiedade pode ser uma oportunidade para fortalecer nossa fé, permitindo que confiemos na sabedoria de Deus para cada um de nós. Enfrente cada preocupação com a certeza de que Deus está no controle. Sua graça é suficiente e sua força é aperfeiçoada em nossa fraqueza. Portanto, encare a ansiedade com a convicção de que a vida cristã é uma jornada de vitória sobre temores, impulsionada pela esperança em Cristo. Confie, ore e siga adiante com coragem, pois a fé cristã é o antídoto divino para a ansiedade. A fé é o que nos guia para uma vida plena e confiante. Agradeço por dedicarem tempo ao vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer a comunidade e o crescimento do canal. Coloque aqui nos comentários de onde você é, para que eu possa saber o alcance desse vídeo e interagir melhor com você. Inscreva-se para não perder os novos conteúdos e não se esqueçam de conferir o vídeo recomendado na tela final. Mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.